Bom dia, tirando os óculos aqui, 7h59, vamos tomar café juntos? Hoje é o dia 70 dos nossos encontros. Há 70 dias nós estamos nos encontrando todos os dias para ler o livro de Eclesiastes escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Essa live de hoje está sendo gravada. Quer dizer, você está vendo uma gravação que eu vou deixar prontinha para você, para ela entrar no dia certinho, porque eu tirei férias. Então, enquanto eu estou de férias, eu já estou deixando para a gente não interromper o nosso compromisso de leitura diário. Ok? Então, vamos à leitura de hoje, capítulo 3, verso 20. E Salomão nos diz aqui: todos caminham para o mesmo lugar. Todos vieram do pó. O nós foi eu que falei, esquece. Todos vieram do pó e todos ao pó retornarão. Todos nós viemos do pó e vamos retornar ao pó, à terra, né? Aqui o rei Salomão, do ponto de vista sistêmico, toca o princípio básico e radical. É a igualdade ontológica, né? Todos nós vamos ter o mesmo final. Essa é a realidade, né? Então, do ponto de vista sistêmico, a noção de que a gente caminha, a gente corre, a gente faz, mas o final é o mesmo para todos, não importa. Então, essa percepção, essa consciência de que o final é o mesmo para todos, dissolve as falsas hierarquias, né? A arrogância ilusória. Eu sou mais do que o outro. Tanto faz, posso até ser, mas e daí? Vai acabar igual, né? É uma realidade. Então, reis e mendigos, vencedores e derrotados, todos nós vamos acabar no pó. Então, o Hellinger tem uma frase muito boa que ele diz que a morte nos iguala, né? A gente nasce igual e morre igual. Interessante isso, né? Diante da morte, a gente percebe como a gente pertence a algo maior, né? Tem algo maior, tem uma força maior a qual a gente pertence. Então, quando a gente reconhece essa realidade, a gente fica mais humilde e a gente pode se reconciliar com quem está à nossa volta. Não precisa ficar disputando um lugar, não precisa ficar disputando as coisas, beleza, inteligência, dinheiro, não precisa disputar, vai todo mundo virar pó. Não é incrível isso que Salomão está fazendo a gente pensar nisso? O que eu estou fazendo na vida, né? E aí eu fui buscar nos filósofos, e Sêneca diz o seguinte: a morte é a mesma para todos, o que muda é a hora. Perfeito, Sêneca, perfeito, na mosca. A morte é a mesma para todos nós vamos morrer. Só o que muda entre eu e qualquer ser vivo é a hora, né? Então, para Sêneca, a consciência dessa igualdade era a chave para a gente viver no presente sem medo, né? Temos que viver o presente. Ali a gente já sabe para onde está indo. Então, aproveitar que eu estou viva, aproveitar tudo que eu posso aproveitar que a vida está me oferecendo nesse momento que eu estou viva, né? Heidegger é outro filósofo. Tem um livro que ele fala Ser e Tempo. Eu falei, olha que título interessante, fui lá ver o que ele falava. Então ele diz sobre a morte, ele diz assim, ele diz que a morte é a possibilidade mais própria. Lembrando que o destino é inevitável, e justamente porque o destino é inevitável, ele diz que é isso que dá sentido às nossas escolhas na vida. Então, se a gente tiver consciência
Que a gente sabe, mas a gente não quer pensar a respeito. Quero pensar na minha morte, quero pensar na minha vida. Mas não é que você tem que pensar na morte, mas se você sabe que o destino é final, tem coisas que não valem a pena disputar, né? Tem brigas que não valem a pena entrar. Então, as nossas escolhas vão ter mais sentido com a nossa realidade, né? Lao Tse, amo esse Lao Tse, diz assim, ele falou no outro verso que são portais, né? Aqui ele volta para os portais e ele diz que ao pó que a gente vai voltar não é o fim, mas é o retorno ao grande tal, como o rio que corre para o mar. Então, a gente teme a morte, mas teme porque não conhece. Mas pode ser que ela seja muito libertadora. Eu acredito nisso, que tem algo maior nos esperando ali. Tem essa experiência de vida, tem esse corpo que é o nosso veículo nessa vida, para que a gente possa ter as sensações, as emoções, os sentimentos. Tem um ego que nos guia, tem um coração que bate. Tudo funciona perfeitamente para que a gente aproveite a beleza que é essa vida que nos foi dada. E quando chegar a hora, a gente volta para o grande tal. Simples assim, para mim, é isso, né? Mas aqui, eu tô me lembrando de uma moça que estava num conflito bravo com a família dela, que ela queria que a família continuasse sustentando, que continuasse pagando. Ela tinha 40 anos, porque a família era rica, ela não queria trabalhar, eles que pagassem as coisas para ela, e estava num conflito bravo com a mãe dela. Chegou para constelar, assim, odiando a minha mãe, ela é mesquinha, ela é egoísta, ela fica comprando joias, em vez de me sustentar, em vez de me dar o que ela me dá, não, mas ela já não te dá uma mesa, dá, mas não é suficiente, eu quero mais. Ela pode me dar mais, então eu quero mais, né? Ok, fomos fazer a constelação. E eu posicionei ela de frente para a mãe. E atrás da mãe eu coloquei a avó dela, a mãe da mãe. E atrás da avó eu coloquei a bisavó, né? Mãe da avó. E assim coloquei uma fila de mulheres. Uma fila, todas elas em fila. E mostrei para ela que todas elas haviam dado aquilo que elas tinham recebido, conforme elas puderam, né? Todas elas deram o que receberam conforme elas puderam. E aí no final eu coloquei a morte, silenciosa, mas muito acolhedora. Era uma morte muito acolhedora, esperando que todos viessem ali para ela. Esse era o final da vida. Eu mostrei para ela isso, que todos nós caminhamos para virar pó, né? E aí ela começou a chorar, ela se deu conta que não fazia nenhum sentido essa cobrança dela da mãe. E aí eu pedi para ela falar para a mãe dela assim: eu sei que um dia nós vamos estar lado a lado no mesmo chão. Forte, né? Ela falou: recebi a vida de você e do papai, e isso me basta. Eu honro aquilo que eu recebi, e isso me basta. Aquilo trouxe uma paz no coração dela, o conflito se dissolveu e a exigência dela, ela de repente se deu conta e aquilo se transformou em gratidão. Foi lindo de ver. E aí, na literatura, eu fui buscar quem? O grande José Saramago. Tem 2 livros dele que ele fala sobre a morte de uma forma maravilhosa. O primeiro todo mundo conhece, que chama Ensaio sobre a Cegueira. Fizeram um filme também. Se você não lê o livro, eu sempre recomendo o livro porque ele nos leva à nossa fantasia, acompanhamos quando é um grande escritor como José Saramago, é maravilhoso de ler, né? Mas se você não puder ler, você pode ver o filme. Mas o que ele nos mostra
nesse livro Ensaio sobre a Cegueira, ele mostra como nós somos vulneráveis, né? E diante dessa vulnerabilidade, quando ela é absoluta, nós somos todos iguais, né? Então, nesse conto dele, nesse livro, a cegueira, algo acontece e todos ficam cegos. Pobres, ricos, doutores, operários, todos seres humanos cegos. Não tinha título, não tinha privilégio, nada, ninguém enxergava nada, todos cegos. Muito interessante esse livro, vale a pena a leitura. E aí o outro livro dele também é muito legal, esse tem mais humor nele, né? Chama As Intermitências da Morte. Aqui ele ironiza, né? O desejo nosso de escapar desse final, de escapar dessa morte, né? O que acontece? No livro, a morte entra em greve. Não vou mais trabalhar, ninguém mais morre. O que acontece? Se instala o caos, né? Então, ele quer mostrar ao autor que esse retorno ao pó é o que dá o equilíbrio para a vida. Né? Precisa morrer para que outros possam nascer. Esse é o ciclo da vida. Vida e morte caminham juntos. Um vai, outro nasce. É assim a vida, né? Também no cinema tem um desenho, não lembro o título em português, mas é da Disney, chamava Coco, que conta no Dia dos Mortos, no México, né? A celebração dos mortos, onde eles celebram, fazem festa para aqueles que já se foram. E essa família tem um personagem que está sendo esquecido. Então, na hora que ele está sendo esquecido, ele vai sendo apagado. Né? Então, o esquecimento seria como uma segunda morte. Então, o que o filme nos mostra é que a nossa vida continua enquanto somos lembrados. Mas todos nós vamos para o pó, né? Tem outro filme muito famoso, antigo, do meu tempo, chama-se O Sétimo Selo. O Sétimo Selo. Nossa, que difícil. O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Profundo esse filme. Então a morte aparece como um personagem que joga xadrez com um cavaleiro. Ele joga xadrez, né? E no final do filme, né? Os camponeses, os nobres, os guerreiros, todos que apareceram no filme, naquele tabuleiro de xadrez, todos dançam em direção ao quê? Ao mesmo destino, ao pó. E também tem um filme que eu já comentei aqui, que é o curioso caso de Benjamin Button, que ele nasce velho e vai rejuvenescendo. E qual é o final? Ele também morre. Então, isso só quer mostrar que não importa a forma que a gente nasce, o pó nos aguarda a todos igualmente. Né? É isso que Salomão está nos dizendo. Então, as nossas perguntas que eu me faço hoje. Então, a gente entender que todos nós vamos para o pó, que todos nós vamos para um término em algum momento, só vai mudar a hora, segundo Sêneca, né? Como é que a gente vai olhar para os nossos conflitos? O que muda? Será que eu ter essa compreensão, ter essa consciência, muda algo dentro de mim? Eu acho que para mim muda bastante. Será que é possível a gente se reconciliar com alguém do momento que a gente sabe que todos vamos ter o mesmo destino? Que essa briga é nuvem, passageira, não representa nada, porque tanto essa pessoa com quem eu briguei como eu, temos o mesmo destino, vamos para o mesmo lugar. Essa consciência, será que muda alguma coisa dentro de mim? E aí a pergunta do filme Coco, né? Essa é o que eu gostaria que você respondesse aí
Depois me manda um recado lá no grupo do WhatsApp, eu vou adorar receber. Me manda para mim diretamente. O que você gostaria, depois que a gente for embora, o que eu gostaria, pelo que eu gostaria de ser lembrada? Pelo que eu gostaria de ser lembrada quando eu voltar ao pó? Vamos dizer, Débora, o que será que... O que eu quero que digam a meu respeito? Eu acho que viveu com alegria, buscou ser cada vez melhor, não sei. Veja o que você acha, pelo que você quer ser lembrada, né? E antes da gente ir para a meditação final, eu vou lembrar vocês que essa live você pode compartilhar com mais amigos, com mais pessoas que queiram ficar próximos do conhecimento do Rei Salomão, que queiram caminhar aqui com a gente, ler, são 12 capítulos, estamos no finalzinho do capítulo 3, quase ali chegando no final, e que também possam se beneficiar dessa sabedoria, né? Que possa abrir a cabeça, fazer as pessoas se sentirem melhor. Esse é o equilíbrio entre dar e receber, compartilhar a live com mais pessoas. E se você não tem tempo de assistir a live, porque leva 15, 20 minutos, você pode fazer parte do grupo do WhatsApp, onde você recebe todos os dias a transcrição da live. Então, aqui na minha bio tem um clipezinho, você clica nesse clipe, vai abrir uma série de links, tá lá o link Rei Salomão cá entre nós, você clica que você já entra direto no grupo do WhatsApp e a partir do momento que você entra, você começa a receber diariamente a transcrição do vídeo. Então é isso por hoje, vamos ter consciência de que a vida é bela, vamos aproveitar enquanto a gente está aqui da melhor forma possível e vamos compartilhar isso com mais pessoas. Um beijo carinhoso, nos vemos amanhã.